boa noite, Brasil! Começa agora o nosso sensacional, o nosso encontro de todas as quintas-feiras. Contagem regressiva para o Natal, hein, gente? Que tal, hein? Já preparou a ceia de Natal, já? A árvore de Natal já tá com pisca-pisca, que nem a nossa árvore linda aqui do Sensacional. Nossa árvore, que linda, gente! Olha, esse ano tem que ter uma árvore para inspirar nesse clima natalino, né, gente? Esse clima de paz, de harmonia, de reunir a família, reunir as pessoas que a gente ama é tão bom, né? Bom, pra gente já antecipar um pouquinho aqui, essa generosidade, tem uma pessoa que eu conversei, que eu bati um papo, gente, eu conversei com o padre Júlio Lancelotti. Olha, está imperdível, você não pode perder. Roda aí. Gente, meu convidado hoje é muito especial, é muito abençoado. Ele veio trazer bênção para sua casa, aqui para o Sensacional, para a vida de vocês. E que delícia, padre, recebê-lo aqui. Que honra, primeiramente, sua bênção. Tá? Muito obrigada. Que honra recebê-lo aqui no Sensacional. Eu que agradeço. Júlio Lancelotti. Olha, gente, que como a gente está abençoado hoje, aqui nessa noite maravilhosa. Eu que agradeço de estar com você. Que Deus abençoe você e todos aqueles que nos acompanham. Ô padre, assim, eu não sei, eu chamo o senhor de padre, né? Claro. Sim, sempre padre, senhor, sim, né? Bem educadinha, né? Mostrar que a minha mãe deu educação, né? Então, a gente queria saber um pouco da sua vida, assim, a gente fez uma pesquisa, eu acho que tem pessoas que acompanham você, sabem do trabalho maravilhoso que o senhor faz, mas a gente queria conhecer um pouquinho da sua história. Sei que você é filho de, você tem somos em três irmãos, né? Éramos você é daqui três de São irmãos, Paulo, sim. Bairro do Belenzinho. Sim. Então, meu pai veio do interior do estado, minha mãe nasceu aqui em São Paulo mesmo, meus bisavós são italianos. Eu tinha dois irmãos, os dois já são falecidos, faleceram muito jovens. E a minha vida foi de um menino, de uma criança, de uma família que tinha que trabalhar. E você era muito arteiro? Porque eu fiquei sabendo que você era o capeta em forma de gente. Deus me falar esse negócio, bater aqui na madeira, que eu não gosto nem de falar esse nome, mas eu fiquei sabendo, padre. Eu era o senhor era terrível, um menino que brincava muito na rua. Então, quando eu fui para o seminário a primeira vez, a vizinhança ficou tão feliz que eu ia embora que me deu de presente todo o enxoval que o seminário queria. Então, é verdade que cada um se juntou, duas camisetas, duas bermudas, assim. Jura que todo mundo queria se livrar, sei lá, do bairro? E ainda me deram um saco de bala de canela, que eu gostava de bala de canela. Mas o que você aprontava lá na vizinhança? Que você era tão assim... Coisas de criança, acho que quebrar vidro, tocar campainha e sair correndo. Não dá para entender, padre, isso era desse jeito. Então quer dizer que as pessoas que são esquisitas têm chance na vida, né? Tem uma segunda chance para mudar, né? Eu tinha um amigo que era coroinha comigo, que ajudava na igreja, e no mês de junho eu fui chamá-lo para ir na igreja. E ele me deu um morteiro, uma bombinha daquela morteiro de pólvora, e falou, eu duvido que você ponha ali na caixa do correio da casa, de uma casa ali, de uma pessoa vizinha. E eu coloquei, era aquelas caixas de carta, tinha o lugar do leite, da carne, do jornal. Meu Deus. E aquilo estourou Explodiu tudo. E aí a senhora foi lá na minha casa dizer para minha mãe, o seu filho é um demônio, explodiu o portão da minha casa. E você não levava uma surra dos seus pais, assim? Seu pai, sua mãe, assim? Eu levava deixava de castigo? As correções e tudo mas não mais. adiantava? Mas não é assim também uma coisa tão absurda. É que para a época a gente brincava na rua. Quando que foi que você decidiu ir para o seminário, assim? Que você começou a primeira vez que eu fui foi quando eu terminei a 4ª série do Fundamental. Eu estudava num colégio de irmãs, que era um colégio que acolhia filhos de trabalhadores e eu tinha uma irmã lá que gostava muito de mim e que me ajudava muito. E a sua família reagiu bem, assim, no sentido de falar Meu assim, pai não gostava muito que eu levantava tão cedo para ir para o convento lá, para ajudar a missa já da manhã, que era em latim. E o seminário era muito rígido, assim? Muito. Qual era a rigidez, assim? Quais eram as coisas que aconteciam lá, por lá? Olha, era uma disciplina muito rígida. E eu cheguei a apanhar de vara de bambu. E levei castigo de ficar de joelhos e tal. Joelhado no milho, essas coisas milho, assim? Ai, no milho. Então essa coisa, eu achava que era coisa de lenda, é real isso mesmo? Isso é real. Mas isso era 60... 62. E aí você meio que desistiu um tempo, assim, de não voltar para o seminário? Eu não quis voltar. Depois eu terminei o ginásio. Quando eu terminei o ginásio, aí eu já tinha
quase 17 para 18 anos. Aí eu voltei. Aí você voltou. Bem. Aí quando eu saí nessa segunda vez, eu saí porque aí eles que me mandaram embora. Ah, você que foi mandado embora? Fui. E por que você foi mandado embora? Porque eles achavam que eu questionava muito, que eu fazia muita pergunta, que eu questionava algumas regras muito duras. E aí o mestre, que era dos noviços, me convidou a deixar o noviciado. Eu deixei com muita dor, com muita tristeza, mas eu tinha feito o curso lá de atendente de enfermagem, aí eu tive que assumir, tive que trabalhar. Meu pai falou, você já tentou 2 vezes, uma você não quis, outra eles não te quiseram, agora você vai trabalhar. E aí você foi trabalhar do quê? Você foi trabalhar com seu pai? Eu fui trabalhar primeiro na área de enfermagem, no hospital. Depois eu fiz testes e entrei no Serviço Social de Menores, que depois se tornou a Promenor, que depois se tornou a FEBEM e que hoje é a Fundação Como Casa. que era o nome antes da FEBEM? Então, como que era? Serviço Social de Menores. De menores. E você trabalhou lá e você morou dentro lá Morei também, lá né? dentro, porque meu pai, como ele era o chefe de material e de suprimentos, ele que fazia todas as compras, tudo, o governo concedeu um domicílio para ele dentro. Eu lembro que em 68 eu conheci crianças e brincava com as crianças que eram filhos de presos políticos, que inclusive quando houve um sequestro de um embaixador e tiveram que mandar embora o avião com os presos políticos, eles pediram os filhos também. E eram algumas daquelas crianças com quem a gente brincava, eu nem sabia quem eles eram. Padre, e aí o senhor teve uma namorada e largou a namorada para seguir o seminário, né? Então, tudo, assim, tudo. Quando em 1980 o Papa João Paulo II esteve no Brasil pela primeira vez, o bispo Dom Luciano Mendes de Almeida, o santo Dom Luciano, que era secretário-geral da CNBB, ao final ele contou como foi aquela aventura de viajar com o Papa pelo Brasil todo, e ele num tom assim amistoso me disse, o Papa me fez uma pergunta. Eu falei, o que foi, Dom Luciano? Ele disse, quando você vai ordenar o Júlio padre? Eu falei, imagine, o Papa nem sabe que eu existo, como que ele ia perguntar isso? Ele falou, mas eu estou perguntando. Ah, e aí ele jogou para ele, falando que era uma pergunta, e ele uma questão sabia dele. Toda a minha vida, eu trabalhava com ele. E o senhor estava namorando nessa época? Estava, aí eu avisei para ela de que eu ia voltar a estudar teologia e tudo mais. Mas sabe o que é surpreendente? Nós continuamos amigos e eu fiz o casamento dela. Então, eu fiquei sabendo dessa história, eu achei essa história sensacional, o nome do programa. E ela te escolheu para ser a bênção na cerimônia? Porque nós continuamos amigos, eu sempre fui muito próximo do pai, da mãe dela. E parece que na época que vocês namoraram, né, assim, você ia muito para a FEBEM, você não ia para passear no cinema, tudo, e ela foi companheira, assim, que você fazia um trabalho bonito lá já. Ela era funcionária também. E o que, nesse tempo, assim, da FEBEM, o que mais marcou o senhor, assim, no trabalho? Lutar contra a tortura. Nossa, era muita tortura? Ela me ajudou muito nisso. Eu lembro um dia que ela foi comigo numa unidade, numa casa de jovens em conflito com a lei, infratores, e eles me diziam em códigos aonde eu iria encontrar os instrumentos de tortura. E eu fiz abrir um armário onde estava escondido. E não tinha, assim, ameaças, assim, pelo fato do senhor estar ali, batendo de frente, né? Com pessoas grandes, assim, por trás de tudo isso, muitas ameaças. Né? Aliás, até hoje, sabe, uma coisa que me toca demais é o ódio que a gente suscita, a raiva e as artimanhas que fazem para atingir. Isso é uma coisa dolorosa, realmente. O que, por exemplo, padre? Você podia dar um exemplo? Ameaças, perseguições. O que faz aguentar é a certeza do caminho, de que aquilo que a pessoa está falando não é verdade. Porque senão você sucumbe, senão você não aguenta. E uma das coisas que até hoje me causa o maior espanto é alguém planejar o mal contra você. É alguém articular uma rede de maldade. Você sabe que nesses mais de 36 anos de atividade, já 4 pessoas, depois de muitos anos, vieram dizer para mim que iam me matar. Meu Deus E por que não conseguiram?
E falava da forma que não conseguiu ainda? Falavam assim? porque não conseguiram, porque se arrependeram no caminho. Aham. Esses dias eu encontrei com uma amiga que é advogada. Ela me avisou que ela estava com a pessoa que ia me matar, que foi procurá-la. Essa semana nós nos encontramos e estávamos reconstruindo a coisa, porque o rapaz que, ligado a um grupo de tráfico, ele recebeu a ordem, mata o Padre Júlio. E ele falou para ela, que lá na periferia, eu tenho que matar um padre e estou sofrendo muito por causa disso, porque minha família é religiosa, é do interior da Bahia, e eu tenho que matá-lo. Ela disse, quem é o padre que você vai matar? Ele falou, um tal de Padre Júlio Lancelotti. Ela me ligou e disse, onde você está, não saia daí que eu estou indo para aí. E ela foi com ele. Para que eu conversasse com ele. Para tirar... Para a gente clarear a situação. E aí o senhor teve que convencer ele não te matar. Eu tive que convencê-lo, conversar com ele. E você não sabe a loucura que eu fiz. Eu não digo para ninguém fazer isso. O que o senhor fez? Eu falei, como gesto de confiança, eu vou subir no teu carro e você vai me levar para tua casa. Vai me levar para minha casa. Você que vai me levar para casa hoje. E o senhor não teve medo? Chega em alguns momentos que a gente tem duas opções. Ou enfrentar ou enfrentar. E o que motiva as pessoas a agirem dessa forma, assim, de... essa maldade, essa coisa, né? Porque, pois é, isso exemplo, que eu penso muito. O senhor tem que provar, por exemplo, aí teve né, naquela época a gente começou a falar de pedofilia, aí graças a uma câmera de rua você estava sendo chantageado, né? O que motiva essas pessoas a ter tantas inverdades e fazer coisas? Ambição. Que fundamento é isso? Eu penso que duas coisas se sobrepõem à ética. A ambição e a extrema necessidade. Então fica no vale tudo. E nós estamos caminhando para uma situação de extremíssima necessidade, onde não adianta as pessoas terem comida se não conseguem ter gás para cozinhar. Alguns estão cozinhando a lenha, outros com etanol. Então, a maldade, muitas vezes, é uma forma de sobreviver, talvez. Sobreviver. Ô padre, e quais são as dificuldades assim, de fazer esse trabalho voluntário nas ruas, o que o senhor sempre está desenvolvendo a cada vez mais, assim? O que acontece na rua? Porque tem de tudo, né? Tem de tudo. Em todo lugar tem de tudo. A gente não pode dizer que nenhum lugar está isento. A natureza humana, onde ela está presente, ela tem falhas. Tem dificuldades. Eu, às vezes, olho, hoje eu estava olhando alguns jovens que estão na rua, que tudo aquilo que vai te desumanizando e que te joga para uma situação desumana, você imagine você não ter acesso à água potável. Saneamento básico. Você não ter saneamento básico. Você usar um vaso sanitário que 60 pessoas usaram antes de você. Da pessoa olhar para você e quer ver que vantagem vai tirar em cima de você, como vai te enganar. As pessoas ficam incapacitadas do afeto, da verdade, da sinceridade, de olhar nos olhos da pessoa e ler os olhos da pessoa. Então, o processo de desumanização é galopante. Ô padre, e você não teve medo assim, de pegar Covid? Porque o senhor continua trabalhando, né? Vai lá entregar as quentinhas, chega a fazer mais de mil quentinhas, né? Por dia, para alimentar essas pessoas. Eu acho que assim, o medo não é um medo que paralisa. O medo tem que ser a prudência que te protege. Então, eu sempre uso a máscara, a luva, embora a luva seja controvertido, mas você vê que durante todo o tempo da pandemia, nós fomos aprendendo muitas coisas. Antes, se alguém tocasse no copo, você não tocava mais nesse copo porque alguém pôs a mão. Hoje nós sabemos que a transmissão é aérea. Eu acho que nós temos que ter a prudência. Usar as máscaras, o álcool em gel, o distanciamento que é proposto. Então, o medo, eu acho que ele pode nos ajudar a ser prudentes, a não se expor. Ter cautela, a se cuidar, a se proteger. Nós fizemos todo um trabalho de prevenção. Você sabe uma coisa curiosa, que é interessante isso que você coloca. A incidência de Covid na população de rua, pelo menos até agora, foi menor do que da população em geral. Desde o início da pandemia até agora, aqui em São Paulo,
tivemos não mais de 50 mortos em situação de rua. Uma proporção menor do que da população em geral. Nós não sabemos o que acionou isso. Os consultórios de rua fizeram um grande trabalho de prevenção. Desde o início da pandemia, nós instalamos muitos lugares para eles lavarem as mãos, colocar máscaras e tudo isso. Nós conseguimos que os moradores de rua fossem vacinados, e isso começou em fevereiro desse ano, a partir dos 60 anos. Pois conseguimos que os que estavam em abrigos a partir dos 18 anos. E o secretário da Saúde foi muito firme em tudo isso. E agora conseguimos que todos os moradores de rua, e agora a população, hoje como um todo, já pode ser vacinada. A gente tem que aproveitar e dizer, não deixe de tomar a segunda dose, tome a vacina. E agora estão querendo reforçar agora a terceira dos idosos agora, exatamente, né? Por conta disso também, né? Então, os cuidados devem ser tomados. A gente não deve ser nem negacionista, nem ficar inventando fake news. Ô padre, o senhor é super conhecido, famoso. O que a fama tem o lado bom e tem o lado ruim? O que o senhor pode dizer disso pra gente? A gente apanha muito. Apanha muito? Apanha muito. Mas o senhor também apanha desde lá de trás também, né? Já está acostumado já, mas também dói, né? Fica calejado também, ninguém né? acostuma a sofrer, a apanhar. Eu acho que nós não podemos prescindir que a gente vive num mundo onde há um apartheid. Nós temos muitos muros também. Eles são invisíveis. E esses muros geram muito conflito. A população de rua aumenta muito em São Paulo. Hoje serão mais de 35 mil pessoas que estão pelas ruas. E isso não é um fenômeno só brasileiro. Nova York tem uma população de 60 mil pessoas na rua. Los Angeles de 40 mil. Roma, a ponto que o Papa abriu espaços para acolher a população de rua. Agora, eles causam muito incômodo à elite ou a alguém que se considera melhor que os outros. Então, estar do lado dos que sofrem, você vai sofrer também. Isso eu sei bem. E o senhor passa por isso diariamente? Eu luto não para ganhar, eu sempre vou perder. Eu nunca vou ganhar nada, não, eu vou perder. E para as pessoas que têm vontade de ajudar de alguma forma, qual o conselho que o senhor dá? Porque às vezes a pessoa quer ajudar, mas não sabe de que forma, o que faz. Que aí, você entende? Um fala assim, não faz isso porque aí você vai estar fazendo errado. Aí outro fala, não, faz que isso é bom. As pessoas ficam na dúvida, né, o que fazer. Eu acho que a primeira coisa que nós devemos de ter é a liberdade de consciência e a capacidade de discernimento. Por isso é importante que você não olhe para a pessoa que está na rua como um objeto. E tem uma coisa que todos podemos fazer e que não custa nada. Não discrimine, não seja preconceituoso. Fale com a pessoa, olhe para a pessoa, diga o teu nome e pergunte o nome dela. Eu aprendi a ler os olhos deles. Eu me alfabetizei no olhar deles. De saber exatamente o que eles precisam. Tem raiva, tem tristeza, tem lágrima, tem sorriso, tem saudade. Sabe que me comove muito quando eles me pedem, padre, posso ligar para minha mãe? E aí eu disse outro dia para eles, eu vou ter que vender a torre da igreja para pagar a conta do telefone. A conta do telefone. Aí me comove muito quando eles pegam o telefone e falam, maninha. E eles sempre procuram uma figura feminina. Ou é a mãe ou a companheira. Ou é a companheira. Que é a figura que vai recebê-los mais, é a figura feminina. Então, acho que uma coisa todos nós podemos fazer. A população de rua não é nem anjo, nem demônio. São pessoas. E necessitam. Que têm sofrimento mental, que têm erros e têm acertos, que são como todos os seres humanos. E aí, acho que, eu diria sintetizando, um grande homem, que é o Carl Jung, o Jung, que é da psicanálise, o Jung dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, você deve saber todas as técnicas, mas antes de tudo, diante de um ser humano, seja humano. Seja humano. Olha que lindo isso, hein? Então, eu acho que isso que nós devemos de ter. Não sejamos desumanos. Por exemplo, você está no farol, em São Paulo, eu vou falar assim, né? Você está no farol e você encontra, sei lá, uma mãe com 3 crianças, com um pai, que a gente vê isso, a gente se depara isso o tempo todo. O que fazer com essa família? Dá dinheiro, não dá dinheiro, ajuda?
sabe, pega uma quentinha, entendeu? As pessoas às vezes não sabem como fazer, né? Eu acho que não tem uma receita, mas uma coisa interessante não tem uma receita. Não tem? Não tem. Mas é interessante, eu vejo muitas pessoas fazerem isso. Eu tenho uma balinha, você quer? Você está bem? Como que é teu nome? A pessoa pode dizer, por que você quer saber? Não importa, o importa é que nós temos que quebrar esse círculo quase que de automatismo. Olhe para os seres humanos como seres humanos. Eu vejo muito pessoas que estão no carro e passam sempre por um lugar onde tem moradores de rua. Acredito que tem pessoas que passam, abrem o vidro e já tem uma sacolinha e entrega. Eu acho que a liberdade de cada um, de ser humano na medida que é capaz. Agora, a gente não deve ser ingênuo. Pode alguém estar enganando e te fazer alguma coisa ruim, né? Ou um assalto. Por isso que eu digo, a gente tem que ter discernimento. Desde criança eu aprendi, a gente não tem a cabeça para separar as orelhas, a gente tem a cabeça para pensar. Então que a gente seja capaz de discernir e que o discernimento sempre nos humanize. Não tem o certo ou o errado. Sabe uma das coisas mais dolorosas que eu aprendi? Que por amor a gente erra também. O amor não nos faz infalíveis. É verdade. Nossa, padre, que delícia. Você sabe que tem pessoas que fizeram questão de mandar mensagem para o senhor? Você é muito querido, viu? Vai ficar metido aqui no Sensacional. Olha aí quanta pessoa. Padre Júlio, muito obrigada por tudo. São 9 anos, eu brinco com o senhor falando, o senhor é meu chefe, mas o senhor é muito mais do que isso. O senhor é um grande amigo. Muito obrigada por tudo. A paróquia São Miguel Arcanjo, aqui na Moca, é a paróquia do Padre Júlio, que todos nós conhecemos e é tão notório na cidade de São Paulo o seu trabalho em favor daqueles que ninguém quer, especialmente os sofredores em situação de rua. Mas ele também cuida bem aqui da comunidade e por isso nosso carinho a ele no seguimento de Jesus. Padre Júlio, graças ao seu exemplo, somos um paroquiano de pessoas reunidas e unidas. Obrigada por tudo, Padre Júlio. Padre Júlio, obrigada por tudo. O Senhor que me ensinou a amar os pobres, o Senhor que em cada homilia enche meu coração de amor por eles, amar esse povo da rua, esses descartados, esses marginalizados, esses pequeninos que têm que ter o nosso amor. Padre Júlio, o Senhor que diz que perde, o Senhor sempre diz que perde, mas eu acho que o Senhor não perde, o Senhor nunca perde, o Senhor só ganha. O Senhor ganha sempre o amor e quero que continue vivendo por muitos anos para me ensinar e ensinar a todos o que é o amor de Deus aqui na Terra. Padre Júlio, quero agradecer ao Senhor por ser esse ser humano tão maravilhoso que o Senhor é. O Senhor mora aqui, no meu coração. Meu irmão também, Padre Júlio, não somente em Cristo, mas nos livros, né? Poucos sabem que Padre Júlio é um grande estudioso, um teólogo e também um grande amigo dos santos, né? Como Irmã Dulce. Padre Júlio se espelha no exemplo dos santos porque ele percebe na fragilidade, no sofrimento dos santos, algo que ressoa dentro dele, né? Então os desafios, assim como Jesus também teve seus desafios e tantas pessoas, Padre Júlio, nossa comunidade te abraça. A gente montou o Desvendando e a Rede TV falou, bom, vamos fazer o Desvendando, vamos embora, fechou. E a gente começou já a traçar e mapear as localizações. Eu falei, vamos atrás dos projetos do Padre Júlio Lancelotti, porque além, com certeza, tem um volume assistencial muito grande, né, de produção de comida muito grande e de amor, né? Então a gente conseguiu ir visitar a operação do Pão do Povo da Rua, que é um dos projetos que ele ajuda. Quando a gente passou o dia, eu conversei com o Padre Júlio, foi um negócio muito legal. E realmente a gente muda, né, a perspectiva, muda as referências, a gente fica mais, acho que abre um pouco a nossa visão para um problema muito, infelizmente, comum da nossa sociedade, né, que é a população de rua. Então eu queria agradecer, legal poder participar e as pessoas poderem saber do trabalho que ele faz, apoiar o trabalho que ele faz, que é muito justo, muito digno. Muito obrigado por isso. E é isso, gente. Um beijo, obrigado aí para todo mundo. Padre Júlio, estamos vivendo aí num momento muito obscuro, né? E eu fico observando o seu trabalho e eu acho que as pessoas têm sorte de ter um homem com tanta energia, né?
um homem de Deus, né? Com tanta energia, intercedendo aí a favor dos sem teto, né? Do pessoal da rua. O senhor é seu padre. Muito gente fina, muito legal, né? E é uma unanimidade no meio da galera do rock. Todo mundo ama, todo mundo quer e todo mundo apoia o Padre Júlio, tá? É um homem normal, de verdade, só que um cristão de Deus. É isso aí. Ratos do Porão. Ratos do Porão, ótimo. Que delícia, padre. Quanta homenagem bonitinha, né? Gostou? Que surpresa. É. Padre, pra gente encerrar aqui, qual é o seu maior sonho? Você sabe que quando as pessoas perguntam isso, talvez eu não tenha sonhos, tenha pesadelos. Ai, meu Deus! Mas não é um sonho, é uma utopia, talvez. Que todos tivessem casa, que todos tivessem comida, que todos tivessem amor e alegria, que ninguém passasse fome, nem tivesse que dormir na rua. Nesse inverno, eu encontrei, junto com outras pessoas que estavam comigo, o Vitor, que estava morrendo, entrando em hipotermia. Meu Deus. Foi muito difícil aquecê-lo para que ele voltasse e tivesse força outra vez. Isso aqui é a utopia que eu busco. Uhum. Pão em todas as mesas. Pão em todas as mesas, é isso aí. Gente, vamos dar palmas para o padre Júlio Lancelotti, que arrasou aqui no Sensacional. Gente, que delícia conversar com o padre Júlio Lancelotti, né? Nossa, ele faz a diferença do mundo, né, gente? Olha, foi uma honra recebê-lo aqui no Sensacional, viu? Que conversa importante, tão importante pra gente, né? Nessa fase que a gente tá passando. Bom, agora eu quero chamar outro convidado para estar aqui no nosso palco. Esse convidado é muito especial, ele é irreverente, alto astral, ele arrasta a gente multidões por onde passa. Sabe quem que vai estar aqui comigo agora e com você aí na sua casa? O Padre Juarez de Castro. Olha que honra recebê-lo aqui no Sensacional. Padre, olha, sua bênção. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Feliz Natal para você, que eu já quero comemorar com você Feliz Natal. Ai, que delícia comemorar o Natal com você, muito né? bom, muito bom. Hoje é dia 23, Natal já tá aí, ó, batendo o Papai Noel já tá na sua porta. Gente, sabe que eu tava no camarim, né? Eu falei assim, nossa, faz tanto tempo que eu não converso com o Padre Juarez e tal. E eu lembro que você me explicou a melhor definição sobre a morte, sabia? É verdade, olha. Porque a gente tem muito medo da morte, né? E a morte chega pra todo mundo, né? É verdade, a morte é inevitável. A gente vai falar de ressurreição, mas né? É bom a gente falar. Muito... Eu acho interessante você trazer esse assunto, a gente, às vésperas do Natal, porque no Natal é uma época que a gente lembra de muito das pessoas que não estão conosco e a gente vai passar o Natal, e de repente a gente pode transformar o Natal num momento, às vezes, de tristeza, de estar mais depressivo. E não pode ser. Não pode ser, porque, na verdade, nós nascemos justamente para estar em Deus, para viver em Deus. E o Natal nos lembra isso, essa presença maravilhosa de Deus no nosso meio. E sabe o que o senhor me falou nessa época, quando eu perguntei? Eu falei, nossa, eu tenho medo da morte. Aí você falou assim, nossa, mas você não pode ter medo da morte. Você falou assim para mim. Eu falei, por quê, padre? Mas como não, né? Aí você falou assim, nossa, lembra que você estava no ventre da sua mãe? Vê se é a mesma definição, ou se mudou agora. Não, é isso mesmo. É mesmo? E olha, você lembra direitinho, é verdade. Vê se tá certo. Falou assim, você estava no ventre da sua mãe, você estava na sua barriga. Isso. Quando você nasceu, você começou a berrar, a chorar, porque você não queria sair dali. Não queria sair, porque aquilo era seu mundo maravilhoso. Você achava que aquilo era seu mundo. Era o seu mundo. Aí você começa a viver, começa a conviver com pessoas, né? Não sei o quê, e você ama a sua vida. E aí chega o momento da morte, né? E da partida, aí você vai ficar triste, vai pensar, putz, eu vou morrer, tá tão gostoso aqui. Aí você fala assim, mas lá do outro lado é mais gostoso ainda. É mais gostoso, e a mesma sensação, é como se nós estivéssemos num grande ventre, né? E achando, nossa, isso aqui é tão bom, eu tenho tudo, eu tenho meus amigos, eu tenho o que eu preciso, mas não. Deus tem muito mais para você depois do outro lado. Agora, falando de Natal, assim, como que era seu Natal na sua infância? Eu vou dizer uma coisa, minha família sempre gostou muito do Natal. Meu pai era apaixonado pelo Natal. Então, eu nasci
eu cresci numa família que gostava muito de celebrar o Natal. E o seu pai, nessa época, ele era prefeito da cidade, né? Sim, meu pai foi prefeito eu sou de Lavras, uma cidade do interior de Minas. Né? De Minas. E meu pai foi prefeito, era um político muito influente na região, sempre foi um político muito, muito respeitado, muito influente. E você não quis seguir os passos, não, do papai? Não, é engraçado que é interessante que nem eu, nem meus irmãos, nós não seguimos. Porque política é uma coisa muito, muito, muito complicada, né? Porque, na verdade, eu vi um homem, você lembra do meu pai nesse momento? Eu vi um homem muito honesto, muito bom, muito justo. É claro que você pode pensar assim, mas o filho está falando do pai, mas não, na verdade ele era um homem, um homem que realmente... Muito íntegro. Íntegro. E sempre foi modelo para mim, sempre foi modelo, né? Embora não quisesse que eu fosse padre, né? Mas sempre foi um grande modelo. Então, essa história que ele não queria que você fosse padre, nem o seu pai, nem a sua mãe queria, né? Não queria mesmo. Na verdade, eu tinha me preparado. Mas assim, você quis ser o quê? O que você queria ser? Na verdade, eu cheguei a fazer vestibular para medicina, passei no vestibular, era para eu fazer medicina e, de repente, eu chego diante deles. Aliás, no momento em que eu estava me preparando para fazer o vestibular, eu já estava mais ou menos tocado justamente e chamado. Na verdade, eu não pensava em ser padre, nem como criança, nem... Era ser doutor, médico. Queria. E na verdade, eu sempre gostei, sempre gostei. Meus pais também, não é que me prepararam para isso, mas eu sempre convenci os meus pais de que seria isso. E eu tenho, às vezes, eu até entendo, sabe? Eu entendo de repente, essa quase que uma repulsa quando eu digo assim, eu vou para o seminário, porque eu nunca preparei eles para isso, eu nunca tinha dito isso para eles. Na verdade, nunca tinha passado. Você acordou assim de manhã e você falou, vou fazer isso? Na verdade, foi um processo. Eu fui vendo, como eu disse, né? Na verdade, os exemplos que arrastam a gente. Eu fui vendo a pessoa desse padre, um homem bom, um homem que estava sempre disponível para os outros e tal. E um dia eu falei assim, eu queria ser como esse homem. Aí veio minha cabeça, mas será que eu seria padre? Aí começou a surgir no meu coração essa vontade. Foi quando, depois de um processo muito doloroso, viu? Muito doloroso, porque eu sabia que eu ia fazer meus pais sofrerem. Foi um processo doloroso. E quando eu decido, né? Há um choque na minha casa. Não foi um choque, porque assim, você sendo padre, você não podia casar, você não podia dar netos, ter filhos. Você sabe, meu pai falou justamente isso. Meu pai falou assim, usou uma palavra um tanto forte, né? Talvez ele não compreenda isso. Falou, meu filho, você nunca vai ser completamente homem, né? Ele diz assim, no sentido de formar uma família. Tipo, e de ser pai, de ser... E ele não entendia isso naquele momento, não entendia. Foi um momento difícil. E quando eu tomo essa decisão de ir, ela é uma decisão traumática para minha família, é uma decisão traumática, porque eles não esperavam isso de mim, eles não esperavam... eu poderia dizer um pouco de decepção, acho que foi um pouco de decepção. Mas isso foi sendo amenizado aos poucos. No dia que você tá arrumando a malinha pra ir, assim, você fala, eu tô indo, né? Olha, você não sabe... ia poder ficar visitando. Não fala assim, mas filho, você tem certeza? Não te chorou, assim, eles choraram? Olha, vou falar uma coisa, foi um momento... Foi um momento mais difícil... Não vai, segurar pelas suas pernas. Foi um momento assim, mais difícil. Um puxa pro outro. Foi o momento mais difícil da minha vida. Vou dizer uma coisa, eu posso dizer. No momento que eu fui despedido do meu pai chorou muito. Naquele momento, Dani, eu vou dizer uma coisa. Naquele momento eu tive quase a ponto de desistir, porque eu pensei assim, será que é justo eu estar fazendo isso com esse homem? Não é possível, né? Mas foi naquele momento que eu falei, não, eu não posso olhar para trás, porque senão eu não consigo trilhar o seu caminho, né? E foi no momento que eu fui, foi difícil, os primeiros momentos foram difíceis e tal, mas compensa tudo isso. Seu pai se confessava com você? Eu fiquei sabendo? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque para mim foi um sinal de que ele havia aceitado. Meu pai, eu falava, pai, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas ele esperava sempre que eu fosse em casa, ou visitar a coisa. Para se confessar. E confessava comigo. Eu falava, pai, tem tanto padre aqui na cidade para o senhor confessar. Não. Mas ele ficou de birra com o padre dessa cidade, que eu fiquei sabendo, que história do padre lá. Não foi o meu pai. Não foi esse padre? Não foi meu pai, não. Foi minha mãe que brigou com o padre. Foi minha mãe que brigou com o padre. Foi sua mãe? Então me conta essa história é muito boa. Foi minha mãe que brigou com o padre, porque minha mãe, o padre
coitado dele, ele nem falou, na missa ele falou, ó, vamos rezar pelas famílias que não aceitam seus filhos, que não aceitam a vocação dos seus filhos. A vocação dos seus filhos. E a minha mãe achou que foi para ele. Aliás, minha mãe achou não, cidade pequena é assim, né? O pessoal liga e fala, ó, você viu o que o padre falou de você, né? Então, mas aí minha mãe tinha um temperamento muito forte, e ela foi até o padre. Ela foi lá brigar com o padre? Foi, deu de dedo nele, falou, o que o senhor tá falando de mim na igreja? E os dois, e ele também tinha um temperamento forte, os dois brigaram, e depois, mas no final... Depois fizeram as pazes. Fizeram as pazes. E isso começou a ficar muito popular, né, padre? Você ficou famoso. Então, como que foi essa coisa? Na verdade... Você foi pra TV, você começou... Eu sempre gostei de comunicação, sempre. Deixa eu te contar uma coisa. Pô, antes de ir pro seminário, meu irmão era uma pessoa que gostava, o Alvinho, o Álvaro, né? Ele gostava muito de cinema. E eu fiz cinema muito antes de ir pro seminário. Nós fizemos muito filme Super 8, na época era filme Super 8, né? Super 8 você é uma já foi coisa... ator, então? Super 8 é uma coisa, eu acho que ninguém conhece mais. Super 8 era um filme mesmo, uma bitola de 8mm, né? Eu fiz muito. Então, quando eu cheguei no seminário, cheguei no seminário e quando depois eu fiquei padre, eu sempre gostei muito da comunicação, porque eu sempre achei e acreditei que a comunicação, televisão, rádio eu gosto demais, faço até hoje rádio, seria um local muito importante para que você, e muito eficaz para a comunicação. E aí, no início... Eu estou falando muito ou não? Não, Posso falar? Tá falando, eu adoro te ouvir. Então, aí... O que acontece? Logo quando eu fiquei padre, eu não sabia onde eu iria trabalhar, não sabia onde... Eu gosto até de falar isso, porque eu tinha muito medo de São Paulo. Eu achava São Paulo uma cidade muito grande, eu tinha muito medo. Então eu rezei o ano todo, falei, meu Deus... Pra você não vir para São Paulo? Rezei e pedi a Deus para não ir para São Paulo. Você queria para onde? Eu falei, para qualquer lugar do mundo. Menos São Paulo? Menos São Paulo. Então, tem um ditado que diz assim... se você quer ver Deus rir, conta seus planos para ele. aí eu pedi a Deus para não vir para São Paulo, e no final do ano eu ia ficar padre no dia 9 de dezembro. Uma semana antes, o reitor do convento chama e fala assim, eu era Diácono Juarez, você vai trabalhar como padre em São Paulo, no Santuário São Judas Tadeu, Jabaquara, né? Aí eu falei, pelo amor de Deus, tudo o que eu pedia. Mais interessante que Deus sabe o que faz na vida da gente. E ele me mandou justamente para São Paulo, onde eu gostava de comunicação. Né? Não, e ali, sabe? Ali no Santuário São Judas, quem é de São Paulo conhece o santuário, né? O Santuário São Judas é um enorme santuário. Ali eu digo sempre assim, com muito carinho, eu aprendi a ser padre ali, né? Atendendo as pessoas, acolhendo as pessoas. E foi quando eu comecei a fazer rádio, quando eu comecei a fazer televisão. E logo depois a igreja começa a ter também um canal de televisão onde eu começo a participar. Aí fiz muito rádio, a Rede Vida, né? A Rede Vida começa em 1995 e logo no começo eu começo a fazer programa na Rede Vida de televisão. Aí quando eu comecei a fazer tudo isso, surge, de repente... me chamaram, um dia eu estava na Cúria, porque eu fazia um trabalho de comunicação na Arquidiocese. Aí chegou um pessoal e falou assim, nós queremos gravar um CD com você. Eu falei, que loucura, meu Deus do céu. Um CD? CD. E você já tinha cantado já antes? Não, eu cantava porque eu tocava violão, tocava acordeão, aquelas coisas assim, mas não tocava... Para você, cantava. Assim, uma coisa de amigos. Mas aí o que acontece? E eu achei uma loucura tão grande, que eu pensei que era uma loucura tão grande, falei assim, para que a pessoa fosse embora, geralmente a gente faz isso. Falei, tá bom, pode ser, eu vou gravar assim. E aí, tá bom. Aí na outra semana eles chegaram comigo e falaram, nós já temos um estúdio, nós vamos gravar. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, Dani, eu pensei assim, será que Deus está querendo alguma coisa de mim? Isso foi Tudo é um sinal, né? Aí olha aqui, isso que você falou. Aí eu falei, eu fiz uma coisa que a gente não pode fazer, eu falei assim, meu Deus, me dá um sinal de que isso é coisa sua. Aí eu fui, gravei um CD, o CD foi gravado de forma independente, nenhuma gravadora e tal. O CD estourou e eu fui, por causa desse CD, indicado para o Grammy Latino. Olha que coisa, fui indicado para o Grammy Latino como o melhor álbum de música cristã. Padre, com certeza, assim, deve ser muito chamado para fazer casamento. Você deve ter histórias, assim, maravilhosas de casamento. A igreja fica perto da Igreja Nacional do Brasil, para quem está fora de São Paulo.
A Igreja Nossa Senhora do Brasil é uma igreja que todo mundo gosta de casar, né? Uma igreja bem casamenteira. Minha igreja fica perto ali, mas não é tão casamenteira, não. Mas eu já fiz muito casamento. Mas já tive casamento que a pessoa passou mal, quase morreu. Morreu? Não o noivo. Eram os pais dos noivos. Dos noivos. Mas já tive casamento. Coisas assim de que eu não esperava, de repente entra cachorro levando aliança, teve isso também, cachorro levando... É bonitinho, também acho bonitinho e tal. Mas teve assim algum que você fala assim, não vou casar, não tem condição de casar? Não, assim, na verdade... Você sentiu, não é o momento. Na verdade, comigo nunca aconteceu, não. Eu escuto histórias de que tive um colega meu que ele viu a noiva e falou, não pode casar. Não pode casar porque ela estava... Sabe que para o casamento acontecer precisa de certas... de que a pessoa esteja consciente, que a pessoa esteja completamente não pode lúcida estar, ali, lúcida, tudo. Não pode estar de repente embriagada, não pode estar drogada. E a noiva estava embriagada? Eu tenho história de que padre amigo meu, não vou falar quem, não vou falar onde, porque senão não vai falar noiva? Não vou falar noiva, não vou falar nada. Ela estava totalmente embriagada. Jura? Então... Tinha tomado umas... E o padre falou, não posso fazer. Foi falar com os pais, ele falou, não, você vai fazer o casamento, sim, você vai fazer o casamento. E ele falou, não posso fazer o casamento. Ele então falou, eu vou tentar fazer o casamento. Quando ele voltou, a noiva vomitou no noivo. Nossa Senhora! Desmaiou. Então, tem essas coisas, mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente percebe, mas quando a gente começa o casamento, quando a gente começa uma cerimônia, a gente tem que saber se a pessoa, se os padrinhos, se os pais, e principalmente os noivos, se eles estão completamente conscientes de tudo aquilo que vai acontecer. Porque é dever nosso, de repente, falar, não está bom, não está certo, alguma coisa não está bem, ou então a gente escreve no processo do casamento que alguma coisa não estava bem. Desistência, tipo assim, o noivo fala, não vou casar. Nunca teve. O padre Manzotti já contou casos assim de possessão? De possessão, a pessoa tá possuída. Sei. Sabe, aquela coisa. É que nem aqueles filmes, sabe? Que a pessoa desce a escada com o contrário. Ao contrário. Você exagerou agora, não é? Você exagerado. Não é? Assim, né? Fumita batida de abacate, aquela coisa. Aquelas coisas assim, sabe? Deixa eu te dizer. Mas a possessão... Acho que não há nenhum padre que não tenha visto, de repente, um fenômeno, ou então, de repente, uma pessoa que se diz estar possuída. E por isso a gente tem que ter muito critério. Muito critério, pelo seguinte, nem tudo é possessão diabólica, nem tudo é possessão diabólica. Não exorciza a pessoa, assim? E nem tudo se faz exorcismo também, porque muitas vezes a pessoa está passando por um distúrbio psiquiátrico, ou ainda um transtorno que ela está passando, que muitas vezes parece uma possessão diabólica, ou a própria pessoa, de repente, ela se induz e se sugestiona a achar que é uma possessão diabólica. A gente é muito... Mas existe? O exorcismo, ele é previsto pela igreja, Existe o ritual de exorcismo para ser feito quando o padre é exorcista. E quando o padre é exorcista? O padre exorcista é um padre designado pelo bispo. Veja uma coisa. Porque eu já vi uma pessoa possuída. Não, eu também já vi muita gente. A mão ficou torta. E a pessoa, ela amassou uma tampinha de cerveja que ficou uma bolinha assim, ó, no dente. Deixa eu te dizer uma coisa. E pedia vela. Eu quero vela. Uma coisa horrorosa, padre. Pela madrugada do Senhor. Na verdade, existem algumas técnicas chamadas de rapport. Rapport é o seguinte, você entrar em sintonia com a pessoa e conversar e entrar... Na boa, na camarada. E aí você tira a pessoa do transe. E, geralmente é um transe. Por isso que a igreja tem muito critério. Por isso não é qualquer padre que sai fazendo exorcismo. Por isso que no exorcismo não se faz a torta direito, a granel. Não é assim. Então... De toda diocese, caso o bispo queira, ele designa um padre para ser exorcista. Esse padre, ele tem que ser, pelo menos ele tem que ser versado em psicologia, em psiquiatria, ele tem que entender tudo isso, tem que entender e estudar tudo isso, para que quando ele chegar diante de uma pessoa, ele não vá dizendo, isso é coisa do diabo, mas ele eliminar todas as possibilidades que poderiam ser naturais, por exemplo, de um trauma, de um transe, de um transtorno psiquiátrico, e depois que ele eliminou tudo ali, aí ele poderia dizer, não,
vamos entrar então com o ritual de exorcismo, que ele é feito também sem muito teatro. Padre, nesse momento assim do Natal, assim, as pessoas ficam muito reflexivas, assim, né, de pensar nas pessoas que partiram, ficam às vezes melancólicas. Nessa época de Covid, essa pandemia que a gente viveu, muitas pessoas, né, partiram, enfim, perderam entes queridos. O que a pessoa ela pode fazer assim dentro dela, na casa, com a família dela, para ela, sabe, ela entrar numa conexão melhor, tirar aquela energia que talvez não estava boa ali. Quais são as dicas, assim, nesse momento, assim? Eu digo para você... Um ritual, assim, que a pessoa pode fazer na sua casa, com a sua família. Eu só vou pedir licença, depois você vai responder isso, que a gente vai ter que fazer um intervalo agora rapidinho. Então faz o intervalo. E aí o senhor vai responder isso pra gente, tá bom? A gente já volta, não desgruda da gente. De volta com o nosso Sensacional, estou aqui recebendo o Padre Juarez. A gente está conversando nessa época do Natal, uma época tão bonita, né, de renascimento. E eu deixei uma pergunta no ar, né? Quais os rituais que a gente pode fazer com a nossa família? O que a gente pode levar, assim, para nossa casa que vai agregar coisas boas, as pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão melancólicas? Porque essa é uma época de reflexão. Sim. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu não fiz isso. Às vezes se sente culpada por uma coisa que não fez ou porque fez. O perdão, né? Que às vezes a pessoa não fala com aquele irmão, com a família, e fica com aquela coisa, nossa, e agora? O que eu faço? Né? Enfim. O Natal, você lembra, eu acho que você lembra algo muito importante. Porque esse Natal que nós vamos celebrar é o Natal que nós estamos saindo da pandemia. O Natal que a gente celebra depois de 2 anos de muita dor e sofrimento para muitas e muitas famílias. Então, o Natal, nesse momento que a gente vai celebrar, amanhã vai ser véspera de Natal, depois da manhã a gente vai estar celebrando o Natal. É um momento, sim, da gente lembrar das pessoas que nós amamos, que nós gostamos e tal. Mas não enche o coração de tristeza, enche o coração de esperança. Esperança por quê? Esperança de que nós vamos viver em Deus, nós vamos estar em Deus, nós estaremos com Ele. O Natal, então, não pode ser poluído pelas lembranças ruins, mas pela esperança de que tudo vai dar certo, de tudo vai ser mais bonito, tudo vai ser diferente. Nossa, que mensagem linda, né, gente? Fica essa mensagem para você que está na sua casa agora, às vezes estava melancólica, estava pensando, né, que ia ficar triste. Tira a tristeza de lado e coloca a esperança, né? Ô, Padre, você sabe que tem um momento aqui no Sensacional que tem pessoas especiais que fizeram questão de mandar mensagem para você. Ah, é? Olha tá? que beleza. Olha como o senhor é amado. Roda aí. Vamos ver. Padre Juarez, eu gostaria de falar para todos os telespectadores que estão te vendo, para Dani, para todo mundo, que você é uma das melhores pessoas do mundo. É de um caráter, de uma integridade, de uma energia tão forte que você emana, fazendo as pessoas ao seu redor felizes, alegres e com vontade de viver. Maravilhoso. O Brasil te ama. Obrigado, beijo, Deus abençoe. Padre Juarez, sempre tão bom ouvi-lo, porque a gente ouve com os ouvidos e com o coração. E o Padre Juarez não só tem a palavra certa, na entonação certa, mas tem um bom humor. Ele fala sério, com serenidade. Padre, é um privilégio tê-lo conosco sempre, merecidíssima homenagem. Feliz Natal e muito obrigada por tudo que o Padre representa na vida da gente. Onde ele chega, vem respeito e alegria e cultura e sabedoria, tudo junto, embalado numa figura tão simpática, né? Obrigada, Padre. Padre Juarez é um querido amigo de muitos anos. Eu posso falar do Padre Juarez porque eu conheço ele há muitos anos, inclusive é meu vizinho, né? Ele nasceu numa cidade vizinha da minha, lá em Minas Gerais. Realmente é um padre que é um exemplo para todos nós. É um ser humano que escolheu a vocação sacerdotal por vocação mesmo, né? Sou teu fã como apresentador, como cantor, como meu parceiro também, compositor, né? E como um amigo muito querido. Então, um abraço carinhoso para você, tudo de bom, que Deus te dê muita saúde, muita força, muita coragem para continuar nessa trilha, nessa senda tão bonita que você escolheu. Que prazer poder participar dessa homenagem pro Padre Juarez, esse padre mineirinho, pão de queijo, cafezinho maravilhoso que a gente tanto adora, que tem o dom da palavra. Gratidão, Padre, pela sua vida, por tudo que nos ensina sobre a Virgem Maria. É sempre muito bom poder
ouvir o Senhor, encontrar com o Senhor, receber a sua bênção e as suas palavras, tá bom? Ó, um grande beijo aqui dessa sua fã, Adriana Ribeiro, que também adora ouvir o Senhor cantando, hein? Padre Juarez de Castro é meu amigo pessoal, meu querido amigo, e eu vou dizer, se por algum acaso ele não tivesse nenhuma qualidade, eu iria inventar, mas ele tem todas. A partir do momento em que ele tenta evangelizar as pessoas através da música, a sua missão aqui nesse planeta já está absolutamente cumprida. Querido amigo Padre Juarez, um beijo grande, sucesso, coisas lindas, nesse dia tão festivo, tão empolgante. Um beijo grande, meu querido amigo, e a sua bênção, hoje e sempre. Nossa, quanta palavra generosa e bonita. Nossa, estou emocionado de ver tanta gente com tanto carinho, O problema é que eles falam muita mentira sobre mim, então... Ah, mentira nada, padre. Você vê, ó, todo mundo obrigado, aí, mais que merecido, vai. Obrigado. Olha, quanta generosidade e quanta... Nossa, na verdade, pessoas... São pessoas que eu respeito tanto, que eu respeito e que eu admiro também, que eu admiro sobretudo, que eu admiro. Mas obrigado, nossa, obrigado mesmo. Mas eu homenagem pra você, mais que merecido. Nossa, mãe, muito... Isso é presente de Natal. Isso olha isso, eu quero um autógrafo aqui, viu? Com certeza. Quero um autógrafo. Olha o livro do Padre Juarez de Castro. Esse livro eu escrevi... Feliz Natal com Jesus. Olha eu trouxe todos os símbolos de Natal. O Natal é uma festa que a gente tem que enfeitar muito a nossa casa, usar muitos símbolos. Eu trouxe toda a explicação de todos os símbolos, é importante a gente lembrar, todos os símbolos, porque todos os símbolos me referem a alguma coisa do Natal. Padre, que delícia recebê-lo aqui no Sensacional, foi uma honra. Muito obrigado, eu estou muito feliz. Muito legal, muito viu? feliz. Eu admiro você demais mesmo. Eu também. Porque todas as vezes que você me recebe com tanto carinho e com tanta espontaneidade que eu realmente me sinto que eu até esqueço que a gente Você acha que está na igreja, né? Porque a igreja você fica muito à vontade. Em casa, eu esqueço que tem câmera, esqueço que tem tudo. Mas parabéns pelo seu programa também. Viu? Eu agradeço. E volte mais vezes. Feliz Natal, que Deus continue te abençoando. Amém. Muita paz, muita saúde, muita missa boa, muita bênção na casa das pessoas, né? Que o Senhor continue levando a palavra, a história, né, de Jesus para todas as famílias. Muito obrigada mesmo, gente. Delícia, né? Gente, lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui na telinha da Rede TV, 22h30, tá? O convite está feito. Não me esqueça de mim. Feliz Natal. Aproveita a sua família. Perdoa a quem você precisa pedir perdão. É um momento, assim, maravilhoso para a gente esquecer todas as amarras, as angústias e trazer esperança, que o padre falou. Agora é um momento de esperança, né? Obrigada pela audiência e Feliz Natal. Ho, ho.